estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre um tema muito importante com a doutora que vai se apresentar novamente para vocês. Olá, sou Rosane, psicóloga, trabalho com consultoria em grandes empresas, médias, pequenas, empresários e executivos e, enfim, trabalho com desenvolvimento humano há algum tempo e já trabalhei como executiva também em empresas. E hoje nós vamos tratar sobre a síndrome de burnout. A pergunta é, o que é essa síndrome? Bom, é um esgotamento que alguns anos atrás nós conhecíamos no mercado como estafa. Eu particularmente tive duas também no início da minha carreira. Então a estafa é um esgotamento devido à forma como você está lidando com o seu trabalho, a sua produtividade no dia a dia. E o burnout hoje ele já se configura de uma forma muito mais grave, ele tem extensões muito grandes na área psicológica, na área cognitiva, que é a mente, memória, criatividade, foco, concentração. E a gente acaba tendo um quadro mais complexo, que exige afastamento desta pessoa do trabalho, licença médica, uso de medicamentos, que pode inclusive gerar outros problemas na área de saúde, comprometendo outras áreas da vida, inclusive relacionamentos. E a gente hoje tem muitas pessoas recorrendo a consultório e médicos para tratar de burnout. Fica aquela questão, como diferenciar assédio moral, os sintomas do assédio moral com a síndrome de burnout? Bom, não necessariamente existe uma situação de assédio moral quando a pessoa está sofrendo do burnout, mas elas podem também acontecer concomitantemente. Como que você vai identificar? Dificilmente as pessoas comentam que estão sofrendo de burnout e nem sabem muitas vezes que estão tendo. Elas apenas acham que estão esgotadas, estão cansadas, estão trabalhando muito. E como todo mundo trabalha muito nos últimos tempos, a pessoa acaba achando que aquilo é normal. E você pode ter um ótimo líder, uma boa cultura, né? Mas toda a síndrome de burnout ela começa por esse ânimo, essa vontade de fazer um bom trabalho. Então as pessoas que têm um perfil mais workaholic, tem pessoas que claramente gostam de trabalhar muito, às vezes levam o trabalho para casa. No início aquilo não vai gerar transtornos, mas depois de um tempo, você sacrificando outras áreas da sua vida pelo trabalho, que pode ser muito agradável e estimulante no início, depois ele vai te gerar outros problemas fisiológicos, psicológicos e, enfim, e pode afetar a área de relacionamentos também. E ele está ligado à depressão? Qual seria a diferença? Existe uma conexão da ansiedade com o burnout e com a depressão. Então você pode ter quadros de ansiedade que podem gerar um burnout. O burnout sempre a gente tenha em mente que existe um excesso do trabalho, uma falta de reconhecimento e uma falta de sentido de propósito do próprio trabalhador, do profissional, né? Se a liderança e a empresa está atenta a essa visão de reconhecimento, né, que não é algo objetivo, do tipo, eu tenho um procedimento na minha empresa. Tá, mas como esse procedimento no dia a dia está funcionando? Qual é o impacto? Né? Então tem que medir isso claramente. Não é porque você tem um processo que ele está acontecendo com a maior qualidade possível, tá? Então precisa ter uma atenção sobre qual é a visão de reconhecimento dentro da empresa, entre a liderança e dentro das equipes mesmo. Porque a gente tem observado que aparece muito essa síndrome exatamente no meio corporativo, né? Nas empresas. Que as pessoas acabam detectando isso por algum episódio, por alguma coisa que elas sofreram na empresa e elas procuram um profissional da área
E lá ele aí conta toda a história, tudo que ele está vivenciando, até talvez o assédio, geralmente, mas ela já explicou que não necessariamente tem correlação. Mas, no geral, é o que a gente percebe, né? A pessoa tem um assédio lá na empresa que ela trabalha, aí ela desenvolve todos esses sintomas, ela começa a se achar inferior, incapaz, enfim, até que ela pode gerar ou uma depressão ou essa síndrome. É isso? Exatamente, porque se tem um assédio, ele pode estar associado, desencadeado com burnout. Por quê? Porque está sendo exigido mais e de uma forma inadequada. Então, essa somatória do cumprimento e da forma pode gerar um excesso de trabalho e, ao mesmo tempo, a pessoa acaba substituindo. Ela trabalha mais e ela deixa de fazer atividades que possam regular o organismo dela, como, por exemplo, atividade física, dormir bem, se alimentar bem, sair, se relacionar com pessoas do seu meio familiar e social. Então, quando a pessoa começa a sofrer de burnout, ela também começa a se isolar. Isso gera uma piora do quadro. Você não pode deixar de fazer atividade, de comer e de dormir, porque aí sim você tem menos carga hormonal para lidar com o cortisol, enfim, com a parte do estresse que se instala dentro do organismo. Então, a gente poderia dizer que talvez o empregador poderia pensar em meios de contribuir para que os seus empregados não desenvolvam essa síndrome, por exemplo, uma área de lazer, quando possível, obviamente, ou não um local, um horário para o café, porque a gente sabe que tem locais que até quando a pessoa se levanta para ir tomar um café, alguém já pega no pé. Ela não percebe que ela precisava daqueles 5 minutinhos, 3 minutinhos para respirar, se recompor e continuar, né? Eu já presenciei muita coisa do gênero. A pessoa foi no banheiro 2, 3 vezes, né? Às vezes ela não quer só ir ao banheiro, ela quer dar umas escapadas mentais, né? E como que também o empregador pode identificar isso de uma forma, não, esse tá querendo realmente se aproveitar e ficar toda hora levanta para tomar café, toda hora levanta para ir lá no banheiro, ou quando a pessoa está dando um tempo para ela se recompor. Como que a gente lida com isso? Assim, uma boa liderança, uma liderança que é próxima, que é humanizada, que é atenta, ela pode enxergar no cotidiano, porque são aqueles que estão mais próximos. Uhum. Quem está em outros departamentos, fica muito mais difícil mensurar o que está acontecendo, porque as pessoas dentro das áreas, elas estão produzindo e trabalhando assim muito concentradamente nos assuntos respectivos das suas áreas, né? Mas as pessoas que estão próximas, elas podem ter uma chance maior de saber. Agora, o líder, ele tem um compromisso com a sua equipe, né? De olhar como é que está a vida dele e de não exigir mais do que naquele tempo de trabalho. Não você até pode ter dias em que você tem que trabalhar demais, mas o ideal é que você, dentro do seu período de trabalho, você consiga fazer mini interrupções. Então foi muito bom esse exemplo que você me trouxe agora, desses ambientes que estão sendo criados. Não é à toa. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia, de que no Brasil, numa pesquisa feita sobre visão de profissionais que entendem o que é feito de bem-estar nas suas empresas, 5% no nosso país diz que suas empresas têm uma valorização e têm digamos assim, atividades visando o bem-estar. Na Europa é 23%, nos Estados Unidos é 52%, ou seja, a gente está infinitamente anos atrasado dessa circunstância, né? Eu estudo bastante a prática de mindfulness na empresa, por pessoas, instituições, a gente já tem isso em escolas. Então, se você tem ambientes, algumas empresas grandes de tecnologia no mundo inteiro, como o Google, por exemplo, já tem as salas para as pessoas meditarem, relaxarem ou brincarem, né, conversarem, fazerem outras atividades. Por quê? Porque o cérebro necessita dessas pausas. Ele necessita a cada 50 minutos pausar. O certo é a cada 50 minutos você levantar, fazer alguma outra coisa e voltar para a sua mesa.
você vai render mais, vai criar mais, vai produzir mais e o seu corpo vai funcionar melhor. Não, tanto a parte circulatória, muscular e principalmente a área nervosa, que é onde afeta todas as nossas glândulas, hipófise, tireoide, timo. Então tudo isso está ligado com você não ficar muito parado numa mesa. Isso não é nada bom, nada. E olha que interessante, isso que você mencionou agora é extremamente importante para o direito do trabalho, porque nós temos normas, né? E é importante que a empresa tenha profissionais qualificados para fazer esse trabalho de prevenção, como a gente já falou, e esse cuidado, porque existem normas, por isso que a gente tem também a hora extra. Por que foi estabelecido hora extra, um limite laboral? Por quê? Porque o corpo precisa de descanso. Nós temos hoje o DSR, né, que seria o descanso semanal remunerado. Por quê? Porque o ser humano precisa. Ele precisa ter uma pausa de um dia inteiro para ele, para resolver suas coisas, para descansar. Da mesma forma, em frações menores durante o dia. Por isso que o limite de hora extra, salvo outras regras, são 2 horas por dia. Mesmo assim, você precisa dessas pausas para se recompor. E é isso que o direito do trabalho procura, visa para proteger o trabalhador e não só o trabalhador, mas a empresa como um todo, porque o trabalhador saudável, uma empresa saudável e todo mundo fica feliz, todo mundo rende mais. Aí você percebe como o ser humanizado, que a gente fala, ele acaba gerando mais lucro do que quem não busca isso, só busca o lucro. Quando você busca o lucro de forma humana, você está buscando realmente um crescimento que vai ter um respaldo, uma estrutura, e ele vai conseguir crescer e atingir o que você quer. Por isso que é importante os trabalhadores estarem num local que eles se sintam confortáveis. Ele chega lá, ele quer produzir, ele quer fazer. Então, quando a pessoa já percebe que ela não está feliz, é porque ela pode já ter desenvolvido essa síndrome? Ou o que você aconselha? Ela procurar um profissional da área para ela identificar? Porque você vê que a gente tem muita coisa hoje na mídia, né? E nas redes sociais, enfim. Ai, a depressão, essa síndrome 1, 2, 3, tem uma série de coisas que as pessoas vão elencando. E tem gente que já precisa até tomar medicação, né? Como que você daria uma solução para essa pessoa que está assistindo e acha que está com essa síndrome? Um profissional da saúde, ele percebe numa única consulta, quando eu faço a minha anamnese, na primeira consulta, eu vou olhando toda a história de vida até o momento presente, em todas as áreas da vida, e como, enfim, todos os aspectos também de sensações orgânicas e principalmente quais são os hábitos e as rotinas que desenvolve fora da empresa, dentro da empresa, como são as relações, a produção e tudo mais. Então, assim, a própria visão que é trazida, você já consegue identificar onde estão os comprometimentos no corpo dela, na vida dela, né? Então, já dá para você gerenciar. Eu sou psicóloga, então eu não medico. Isso quem faz é um médico, um psiquiatra, geralmente, que também consegue, também numa primeira anamnese, identificar e sugerir muitas vezes uma psicoterapia combinada com novas rotinas e muitas vezes o medicamento para poder recuperar o seu funcionamento, né, mental, né, e o corpo também conseguir responder de uma forma mais natural, para que no médio prazo você possa retirar o remédio. O remédio ele é para sanear uma crise, ele não é para ser usado como um alimento, por exemplo. Tá? O ideal é você ter rotinas que te tragam saúde e ter um trabalho onde a sua expressão e a sua produção te tragam realização. Então, é essa combinação que tem que acontecer. Tá? Então, se for exagerado o fluxo de trabalho, a gente vê que o burnout está acontecendo em áreas de empreendedores, até padres, todas as áreas, ele está acontecendo porque as pessoas estão trabalhando
muito mais do que antigamente. E esse excesso de informação que a gente tem hoje, às vezes a gente percebe que a gente não consegue lidar com tudo isso, né? É informações e cobranças, então eu deveria saber isso, eu deveria dominar esse assunto, enfim. Mas você tocou num ponto importante, outro profissional medicaria, mas não afasta o seu trabalho, porque se você não trabalhar o psicológico da pessoa, a forma como ela vai reagir a tudo que ela está recebendo, não adianta só o remédio. Então quer dizer, o remédio vai ser só uma droga que vai sanar momentaneamente, mas se não mudar os conceitos, a cabeça dela, a forma como ela reage, também não adianta, né? Não, exatamente. O remédio, ele entra numa crise. Igual uma inflamação que você tem no seu corpo. Você entra com antibiótico, você entra com anti-inflamatório ou um corticoide para resolver aquilo no curto prazo. O que resolve a síndrome do burnout é uma série de novos hábitos para serem incluídos. Por quê? Porque eles foram retirados previamente. E é como se fosse um colchão para o excesso de trabalho e falta de reconhecimento com falta de propósito, né? Então essa combinação, ela gera o desastre, né? Então se você tem atividade física, o sono, relações, você tem equalizações fora do trabalho, você consegue lidar melhor com aquela pressão. Agora, muitas pessoas têm um perfil de aguentar mais a pressão do que outros, tá? Aí a gente está falando do temperamento, da essência de cada pessoa. A gente tem que se respeitar. A gente não pode estar num emprego, num trabalho, ao custo da sua saúde, tá? Então, a pessoa tem que procurar uma ajuda e entender qual é o caminho profissional melhor para ela. E aí pode ser que ela precise mudar. Não precisa ser no curto prazo, mas fazer um planejamento para sair daquele setor, daquela área ou daquele tipo de trabalho, rotina, que não está fazendo bem a vida dela. E me diz, quando o empregador é surpreendido com o atestado ou afastamento de um dos seus funcionários, empregados, como a empresa deve lidar com isso? Lógico que ela está falando no âmbito psicológico, né, do que a empresa deve fazer. A questão de trabalho nós vamos tratar depois no próximo vídeo, porque a gente tem outras diretrizes, né? Eu acho que uma vez que apareça um caso de burnout na empresa, a gente precisa estar atento e agir de uma forma preventiva, porque ele pode ser um primeiro caso e ele também pode ser um sinal de que existam outros casos que estão sendo guardados em sigilo pela própria pessoa, pelo profissional, porque não quer sofrer nenhum tipo de prejuízo à sua posição de trabalho ou risco de demissão. Então, é importante observar, analisar se isso não está acontecendo. Olhar o time onde isso aconteceu, a área exatamente, conversar com os líderes, conversar com as pessoas, de forma a identificar possíveis motivos da organização que estejam acontecendo ali dentro do ambiente de trabalho e que precisam ser alterados, né? Você precisa fazer alguma mudança, porque se existe um caso, podem existir outros quase que sempre. Então a gente precisa do trabalho preventivo, né? Isso a gente já comentou e eu reforço. Agora, e se tratando de provas, tá? É um assunto muito pertinente. A pessoa está com a síndrome de burnout, ela foi afastada, mas ela acaba sentindo um assédio moral por causa desse afastamento. Ela se afastou, quando ela volta, ela sente que o clima já não é mais o mesmo. E aí ela resolve entrar com uma ação na justiça, ingressar com uma ação na justiça e para pedir danos morais, enfim. Quais as provas, eventuais provas que ela pode se utilizar para realmente comprovar que ela tem essa síndrome, que isso está afetando outras áreas da saúde dela? Esse assunto é muito importante porque eu vou fazer um gancho do nosso próximo tema,
que é sobre a reforma trabalhista e a tarifação do dano moral. Então é importante que você, como profissional da área de saúde, nos mostre como que a gente prova isso, esse dano. Eu acho que cada vez mais a forma como é gerado, né, o assédio moral, inclusive como muitas vezes o tratamento acontece dentro da empresa com a pessoa que está sofrendo da síndrome, então ela pode estar sendo muito forçada nas situações. Então a comunicação é geralmente uma forma de você identificar como ela está recebendo a cobrança, a solicitação, a demanda de trabalho. Você diz os e-mails, o WhatsApp que ela está recebendo. Exato. Talvez alguma gravação, alguma coisa. Sim, só que geralmente existe já muita sutileza no terror psicológico que pode acontecer dentro do ambiente de trabalho, o que dificulta bastante, né, o trabalho, né, porque a ironia, né, ou alguma ridicularização que pode existir no ambiente. Até aquele olhar, né, que a pessoa já olha com aquele reprovação, você percebeu, mas o não verbal, ele é muito poderoso. Ele é mais forte, muitas vezes. Antigamente, a gente tinha mais xingamentos, né, e era muito evidente. Hoje em dia, como já se sabe que isso pode ser usado de prova, então usa-se de um recurso mais sutil, mais silencioso, e muitas vezes também usa o risco de perder, de ser demitido, né? Ou a meta muito exagerada e a forma, cuidado que se você não cumprir, né? Enfim, né? Então isso tudo já gera o transtorno de imediato. Então quer dizer que as provas são difíceis e precisam então da análise do juiz na hora de avaliar, né? De ver o atestado, o laudo médico, né? Porque a gente não teria outros recursos. Por isso que geralmente quem está dentro da equipe sabe, né, a situação de testemunha. Porque quem está dentro da equipe está vendo no dia a dia. Mas também às vezes a pessoa não pode ser testemunha, não quer, porque ela também não quer se comprometer. Às vezes ela até está vivendo a mesma coisa. Exatamente. Mas ela não pode, ela não quer correr o risco. E a gente tem que respeitar. Mas enfim, o que puder ser criado, composto ali como prova, que seria talvez as conversas, o que for possível, tente guardar, tente de alguma forma fazer o seu arquivo ali pessoal para você poder tentar provar isso. Mas eu acho que a gente pode evitar com um trabalho preventivo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista e a tarifação. É muito importante que vocês vejam, acompanhem essa linha de raciocínio que nós estamos traçando ao longo desses vídeos. Nesse aqui, a gente fica por aqui. Eu agradeço vocês, peço que se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar produzindo vídeos cada vez melhores, enfim, que a gente possa te levar esse conteúdo. E dá um like aí, por favor, no nosso trabalho, né? Porque a gente quer ajudar vocês. E agora a gente se despede da doutora. Obrigada novamente por participar do programa da doutora Suelen. E muita atenção, então, é o que eu recomendo a todos para que não hajam cada vez mais casos de burnout, que é o que a gente está vendo no mercado brasileiro, que hoje representa praticamente 30% comprovado. E deixa o seu contato para o pessoal. Na rede social, no Instagram, eu tenho uma conta, que é a psicóloga Rosane Urbino. Você pode mandar mensagens ou no meu site, www.dnacao.com.br.